Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva se você ainda não é um inscrito. Deixa aí o seu like também na nossa transmissão, seu comentário, que é muito importante. Estamos bem perto aí da marca de 12 mil inscritos no nosso canal. Inclusive, quando esse episódio ir ao ar, muito provavelmente a gente deve ter chegado já à marca de 12 mil. Então, se você vê aí, chegamos a 12 mil, dá o seu inscrever-se aí para a gente chegar a 13 mil logo também, para ir para nossa próxima marca. E, claro, você pode acompanhar o No Ar Podcast no Instagram também, que lá sempre tem um pedacinho de No Ar Podcast. Lembrando que nossos episódios também estão disponíveis no Spotify em formato de áudio e vídeo. Agora o Spotify também tem vídeo lá, não é somente áudio. Então você pode também assistir, mas se você quiser somente ouvir o No Ar Podcast também tem essa possibilidade lá no Spotify, ok? Então tem No Ar Podcast em todos os cantinhos. Lembrando que nós estamos com um canal de cortes oficial, também é uma das novidades para 2025. Nós temos um canal aqui no YouTube exclusivo para cortes. Talvez você não tenha tempo para assistir uma hora e meia de papo, mas você tem 10 minutinhos para assistir ali um tema interessante que foi falado dentro das conversas. Então, na descrição desse episódio tem o link, vou deixar o link, o primeiro link da descrição e também no comentário fixado, que você pode clicar lá e se inscrever no nosso canal de cortes, que todo dia, de domingo a domingo, a gente vai ter um corte novo para você aqui no YouTube, ok? Então ajuda a gente também, se inscreva lá no nosso canal de corte. Hoje o podcast é bem legal, a gente vai receber pela segunda vez aqui no nosso podcast Tayane Valente, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela que é especialista em RH, seja muito bem-vinda, é especialista em recursos humanos, né? Então, seja muito bem-vinda novamente ao nosso No Ar Podcast. Obrigada, Thiago, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar de novo aqui, falando, né, de pessoas para pessoas, do jeito que a gente gosta realmente, né? Comunicando com esse público muito bom, muito legal que você tem aqui. Muito bom, muito bom. Passou 8 meses, passou rapidinho. Voando, né? Voando. E eu tava lá vendo o teu Instagram, vendo os seus conteúdos, né, que você tava publicando. Falei assim, tá na hora de chamar a Tayane de novo aqui pra gente poder conversar sobre as novidades, sobre 2025, o que o mercado de trabalho espera das pessoas também em 2025. A gente sabe que tá todo mundo desesperado. Será que a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho? E a gente vai conversar sobre isso e muito mais aqui no podcast de hoje. E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso programa, aqueles que confiam aqui no nosso trabalho. Nós temos o Plano SAF, que está sempre com a gente aqui há mais de um ano, com a gente aqui no No Ar Podcast. O Plano SAF tem a plataforma de desconto e Sou Vantagens. Ela é exclusiva para quem é associado SAF. Então você que está assistindo o nosso podcast aí, olha, escaneia o QR Code, está aqui embaixo, você vai direto para o site do Sou Vantagens. Dentro da plataforma você vai colocar seus dados pessoais, seu número do cartão SAF, coisa simples, fácil, não tem dificuldade. E dentro da plataforma você tem descontos em mais de 260 grandes marcas, cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio bem legal lá dentro da plataforma. Tem sorteio de iPhone, sorteio de notebook, enfim, fica ligado lá que sempre tem um sorteio bem legal na plataforma. Se você ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima da sua casa aí. A SAF está disponível em toda a nossa região, você pode ir à loja mais próxima e associar toda a família. Venha você, toda a família e associe-se já. Amigos fazem planos, SAF Assistencial. O Instagram deles é @SAF Assistencial. Acessa lá e confira todas as novidades, beleza? E também queremos agradecer o nosso grande parceiro lá em Nova Friburgo, que é a Soneca Colchões. A Soneca também está localizada lá em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune, bem no centro da cidade. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas no sono. Saiba que colchão não é tudo igual, de acordo com o seu biotipo, sua idade, o problema de saúde que você tem também, quem sabe você tem problema na coluna aí, precisa de um colchão de qualidade para que você tenha um sono de qualidade. 1/3 da nossa vida a gente passa em cima de um colchão. Então, para que a gente vá para o nosso trabalho disposto, sem tomar bronca do chefe, ficar dormindo lá batendo, tem que ter uma noite de qualidade. E com isso a gente só tem com um colchão de qualidade, né? Você vai ficar rolando para um lado, para o outro, perde o sono, aí como que fica? Fica ruim, né? Então, lá na Soneca Colchões, você encontra as especialistas em sono. Além de colchões, lá tem sofás, sofá-cama, sofá retrátil. Também você encontra uma grande variedade de travesseiros, cabeceiras, cama-box,
box, cama com baú, e você confere todas as novidades no Instagram, @sonecacolchõesnf, que também está disponível no QR Code, só escanear. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E nós estamos conectados via Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. A Free Online está disponível em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Pedro, Lumiar. Tem Free Online para você fazer o seu plano de qualidade, um plano que não vai deixar você na mão. Você que precisa de internet para trabalhar, assistir filmes, séries, assistir o Noar Podcast sem travar, a Free Online tem os melhores planos para você. Então acesse o QR Code também e vai direto para o site da Free Online. Lá você vai escolher qual é a sua cidade e vai ver quais planos que estão disponíveis para você. Você pode selecionar de acordo com a sua realidade. A Free Online é você feliz. O Instagram deles também é @freeonline, é só acessar aí. Bem fácil, o site também está na tela. Internet rápida que cabe no seu bolso é a Free Online. Top demais, obrigado aí pela parceria de sempre. E se você quer ter sua marca aqui no Noar Podcast também, que a gente possa falar dela para o Brasil e para o mundo, é só entrar em contato através do nosso direct, que a gente troca uma ideia bem legal, beleza? Vamos começar o nosso bate-papo. E, Tayane, eu quero saber o que de novidade nesses últimos 8 meses aí, como que foi a repercussão da sua vinda aqui no podcast, o que de novo aconteceu nesse restante de 2024 e esse agora início de 2025? Então, Tiago, graças a Deus, a gente conseguiu dar andamento a muitos projetos, né, que eu já tinha, de fato. Quando eu vim aqui da última vez, eu já tinha consultoria instituída, né, e eu expliquei toda a história de como que a gente equilibra a CLT e o trabalho independente. Mas a gente conseguiu estabelecer mais a consultoria, né, para os pequenos empresários, médios e etc. E a gente fez um lançamento, quando eu falo a gente, porque agora nós temos uma equipe que trabalha junta, que anda junto. Então, a gente conseguiu desenvolver a nossa mentoria, que é a mentoria Reescreva, né, com alguns pacotes exclusivos, com algumas soluções exclusivas para desenvolvimento de carreiras e desenvolvimento não só de carreira individual, como também o desenvolvimento de carreiras coletivas, né? Para os empresários que querem investir em pessoas, né, em seus times individualmente. Hoje a gente já tem essas soluções. E as mentorias exclusivas, que são aquela mentoria olho a olho, né, que você está ali com o teu mentorado, que você dá todas as instruções e constrói junto com ele um plano de carreira para desenvolvimento ao decorrer do tempo, enfim. A gente conseguiu desenvolver essas soluções, conseguiu implementar isso. Gente, foi assim, muito, muito positivo e muito rápido, tanto que já está tendo muita repercussão, né, no meu nicho de pessoas e com algumas pessoas que eu nem sequer imaginava que poderiam estar se importando com esse tipo de solução, né? Até pouco tempo, para muitas pessoas, isso era uma coisa assim, até meio que desnecessária. Sabe? Para que eu vou investir numa consultoria ou numa mentoria de carreiras se eu posso simplesmente atualizar o meu currículo e ir lá procurar o meu emprego no mercado de trabalho? Certo. Hoje, com o avanço, com o aumento, né, das doenças psicológicas recorrentes do trabalho, com toda essa romantização do absurdo que é o desgaste físico, o desgaste mental, o desgaste emocional de você estar no mercado de trabalho, isso parecer saudável, mas na verdade não ser, isso parece muito glamuroso, né? Então, com tudo isso acontecendo, as pessoas começaram a valorizar um direcionamento mais assertivo para que elas encontrem o que de fato precisam. Hoje, você ter uma carreira não é uma questão de capricho, nem uma questão só de necessidade, né? É uma questão de qualidade de vida. Quando você não consegue conciliar aquilo que te traz o sustento com a qualidade de vida necessária, dentro da sua rotina que já é pesado, isso te leva, enfim, a diversos abismos. Então, com essa consciência, as pessoas estão procurando muito mais o mercado de mentores para se desenvolver na carreira, para que elas consigam conquistar não só uma carreira, mas qualidade de vida, tranquilidade, rotinas suportáveis, se especializar realmente, porque antigamente eu até ouvia muito isso de pessoas. Eu estou pensando em fazer um cursinho técnico. Eu estou pensando em fazer faculdade de não sei o quê. E, assim, rapidamente as pessoas mudavam de ideia. Né? Ou então nem faziam, nem chegavam a fazer, ou ficavam em dúvida há anos, meses, enfim.
Eu nunca sei que passo dar na minha carreira. E, com isso, essas pessoas perderam muitas oportunidades ou ingressaram em carreiras que elas, de fato, não queriam, mas se mantém ali por questões de necessidades. Eu tenho que pagar o boleto, né? Afinal de contas, todos os dias as contas batem na nossa porta. Então, muitas pessoas estão adoecidas psicologicamente, fisicamente, mentalmente, porque permanecem dentro de um lugar que não é para elas, que não cabe. E eu não estou falando só de um lugar físico, eu estou falando de uma situação de vida em si, né? Porque não tiveram essas oportunidades ou não se atentaram tão pontualmente a oportunidade de se desenvolver de fato para aí sim, né, trazerem o seu sustento, que seja algo que é prazeroso e que também, de fato, faça a vida funcionar. Sim. Então, essa é a proposta inicial de tudo que aconteceu. Essa foi a motivação principal, na verdade, nem proposta, mas a motivação principal de acontecer a Reescreva RH, que é uma mentoria que veio para desmistificar realmente o nosso conceito de desenvolvimento de carreira. Muita gente, quando eu comecei, eu falava muito sobre o universo dos recursos humanos. Só que o universo de recursos humanos ele é extremamente interessante para pessoas que estão inseridas dentro do RH. Sim. Né? E o que eu queria, de fato, era me comunicar com pessoas que estão inseridas fora desse universo, mas que dependem dele de alguma forma. Então, essa foi a motivação principal. Trazer um pouco mais de humanidade para um assunto que parece tão mecanizado, sabe? Até então, os processos de RH, para muitas pessoas no entorno, são aqueles processos de DP, vou fazer sua folha de pagamento, o cara que me contrata, a menina que faz minha entrevista, a menina que colhe os meus documentos e me registra na folha de uma empresa. Mas a verdade é que eu quero que as pessoas entendam que o RH é humanidade. RH são pessoas que lidam com pessoas. O RH ele não se atém somente a um subsistema, que é o DP, ou que é o recrutamento e seleção, ou que é treinamento e desenvolvimento. O RH está ali para cuidar de gente, para desenvolver gente. Então, eu queria e quero que a Reescreva atinja pessoas que, nesse momento, estão sentadas no sofá sem perspectiva nenhuma, pensando, caramba, eu sou um fracasso porque eu não tenho o emprego dos meus sonhos. E, na verdade, talvez você só não tenha encontrado alguém que diga para você, você pode fazer, você pode sair dessa situação, você pode encontrar satisfação pessoal, você pode encontrar alegria, você pode encontrar motivação na tua vida profissional. Parece muito bonito, porque hoje em dia tem uma receita de bolo para cada coisa. Eu acredito que para muitas mentorias, para muitas consultorias, para muitas empresas, né, que visam salientar e fomentar nas pessoas essa questão de desenvolvimento, exista para alguns nichos realmente uma receita de bolo que funcione muito. Eu acho isso maravilhoso, esplêndido. Mas dentro da vida humana, da cabeça, do indivíduo, da alma desse indivíduo, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa é de um jeito, tem uma configuração diferente, uma mentalidade diferente, e o desafio da Reescreva é humanizar isso em tempos onde, como você disse muito bem no começo, a tecnologia está tomando conta de tudo. E hoje as pessoas têm medo de ser substituídas por uma inteligência artificial. Sim. Hoje as pessoas têm medo de não conseguirem avançar. E eu conheço milhões de pessoas que têm esse mesmo medo, esse mesmo receio. Atendo algumas pessoas na mentoria que acham que já estão, já passaram da idade, já estão estagnadas há muito tempo, já não têm mais esperança porque não estão atualizadas. E, de fato, elas só não estão posicionadas onde elas são muito boas, o que elas podem fazer de melhor. Então, essa é a proposta humana da Reescreva RH, é trazer essa visão. Então, a Reescreva, nesses 8 meses, quase 9... a gente teve uma gestação prematura, mas tudo é no tempo certo. Sim. E, de fato, a Reescreva nasceu dentro desses 8 meses que a gente já esteve aqui. E, junto com a Reescreva, muita confiança. Eu tenho até muito a agradecer a vocês por ter despertado isso. Que legal. Né? Eu acho que foi uma virada de chave. Foi extremamente necessário ter vindo aqui, ter colocado para fora todas as ideias de RH que eu tinha, porque hoje pessoas ao meu redor que não conheciam esse universo de forma mais ampla se sentem mais contempladas, tocadas e querem ingressar no mercado de RH ou querem conhecer como o RH pode ser fundamental na vida de uma pessoa num contexto
contexto individual, no contexto coletivo. Então, assim, foi uma virada de chave. Eu só tenho a agradecer vocês por isso. Legal. Muito bom saber disso. E eu acho que o grande barato do podcast é poder falar num tom de conversa, de forma simplificada, aquilo que muitas vezes é complexo. Então, eu já recebi diversas pessoas aqui que acham que, tipo assim, o meu assunto é muito complicado de falar, mas eu acho que dentro de uma conversa, tudo fica mais natural, sabe? De você poder falar de algo que... E é que as pessoas ficam chegando aqui, eu tô nervoso e tal, mas eu falo porque é mais fácil a pessoa falar daquilo que ela vive. Porque eu acho que a dificuldade que as pessoas pensam é tentar falar o mais difícil possível, termos técnicos. A gente teve... até virou nosso cliente também, né? Mas ele teve recentemente aqui no podcast e ele falou assim, aí eu mostrei para ele um corte que a gente produziu, né? Ele falou assim, nossa, eu falei bem, né? Falei simples. Eu falei assim, é exatamente isso, é o que as pessoas querem ver, né? Porque muitas pessoas querem falar com termos técnicos, só que as pessoas não sabem o que é termo técnico. Então, eu acho que o sucesso de um podcast, digamos assim, ou de um episódio e um feedback legal como o seu, assim, vem, eu acho que 90% de você. De você ter entendido o que um podcast era para ser feito. Então, a minha parte, que os 10%, é fazer as perguntas que se encaixarem, mas a resposta é do convidado. Então, é legal, cara, saber disso, e é legal saber que, através desse bate-papo, surgiram outras ideias e foi crescendo, né? É igual uma massa de bolo, né? Você taca fermento lá e vai crescer, né? Então, exato. Eu acho que o que falta, às vezes, é justamente esse empurrãozinho, que muitas vezes é a pergunta que surge aqui, que vai fluindo a partir daí, e é muito legal. Você falou de um negócio muito interessante, que é sobre a saúde mental, e a gente podia começar conversando sobre isso. Por quê? A gente recebeu também no ano passado aqui um especialista em segurança no trabalho, que ele fala das normas regulamentatórias, enfim, deve ser das isso, NRs. Né? NRs, né? É por aí, é o Cleiton, lá da Romarene, não sei se você conhece. Conheço sim, conheço a Romarene. E aí a gente estava conversando sobre segurança no trabalho e ele falou que também vai ser incluído nessas questões da segurança do trabalho a questão da saúde mental. Pessoas que acabam tendo um transtorno dentro do serviço, né? Adquirindo ansiedade, depressão. A empresa pode começar a ser responsabilizada por causa dessa exaustão que pode acontecer com o seu funcionário. E aí o que eu queria saber é onde que esse recurso humano, esse lidar com pessoas, pode favorecer até com essas novas NRs aí que podem surgir, e os empresários, os empreendedores precisam ficar atentos também com o ambiente de trabalho, aonde que as pessoas estão trabalhando. Como que você tem conversado com os empresários, como que você tem conversado com os patrões hoje, e até orientando as pessoas que vão procurar uma vaga de emprego. Você trouxe esse tema, eu acho que é muito legal a gente trazer nesse início de podcast. Então, hoje já é uma responsabilidade da empresa, diretamente, a saúde mental do colaborador, porque nós estamos numa geração que realmente as pessoas estão adoecendo e entrando em quadros assim, até meio que dificilmente dá para se reverter, por conta do que se vive dentro do ambiente corporativo. Uhum. Mas eu não culparia só o ambiente em si, né? Muitas vezes, nós como candidatos, quando a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente não tem autopreservação profissional, que é o quê? Eu não preciso aceitar o mínimo, né? Menos do que eu de fato quero. Por quê? Porque a gente tem uma trajetória, né? Eu acredito que para você construir esse podcast, você estudou, você pensou, você mapeou. E assim, seria o mesmo que você teve todo o trabalho de idealização, geração e construção de um podcast para você pegar todo esse trabalho e entregar na mão de outra pessoa. Uhum. Então, basicamente, você estaria desenvolvendo algo e isso não traria nenhum retorno para você, ou você simplesmente não estaria dentro do lugar onde você se sente satisfeito, né? Recebendo o retorno. Então, às vezes, eu exemplifiquei, mas às vezes é o que acontece com a gente. Por desespero, por necessidade, a gente vai lá, entra no LinkedIn ou entra num site de vagas e sai se colocando à disposição de diversas vagas que não fazem parte do que a gente de fato quer. Tayane, mas eu tenho necessidade de boletos, eu tenho que pagar as minhas contas. Todos temos. Só que minimamente você precisa entender que
será que aquilo ali é para você? Será que aquela carga horária é que você vai conseguir sustentar? Eu tenho uma experiência pessoal numa grande empresa, que, assim, é a nível nacional. E, cara, quando eu recebi a oportunidade de entrar nessa empresa, foi por uma vaga que não tinha nenhuma compatibilidade comigo, eu era muito mais nova. E eu falei, não, mas eu vou. É na empresa X, eu quero ir, óbvio, quero entrar nessa empresa. Eu fiquei 1 mês na empresa e, infelizmente, gente, eu dei abandono de emprego. Nossa. Foi o meu 2º emprego. Eu dei abandono de emprego porque eu acordava às 5 da manhã e tinha crise de choro, eu não queria voltar. O ambiente era muito bom. Só que aquele tipo de trabalho não era para mim. Era um esforço que eu não tinha capacidade pessoal para desenvolver. E eu não estou falando de, eu não era capaz no nível de autoofensa, né? Nossa, eu sou uma incapaz. Não. Era porque simplesmente ele ultrapassava os meus limites. Então, o primeiro fator é analisar essa empresa. Cara, quais são os meus limites como candidato? Como profissional. Isso, claro, obviamente tem uma barreira quanto a isso. Não é que você vai lá se sentindo o querido presente de Deus, porque a gente também tem esses problemas, né? Hoje em dia, uma geração um pouco diferenciada da antiga, e as pessoas querem tudo muito do seu jeito, muito imediatista. E a empresa ela não vai se adequar 100% ao seu jeito. Você precisa ter características compatíveis com aquela empresa. Então, é como começar um relacionamento. Essa empresa é compatível com o meu valor? Essa empresa é compatível com a minha cultura? Ela é compatível com o que eu quero? Então, isso daí já é mais do que o meio caminho andado para você não ter nenhum tipo de problema mais grave. Mas também tem o lado da empresa, que, obviamente, precisa garantir qualidade, estrutura, programas que cuidem da saúde mental desse colaborador. O que muita gente hoje não quer investir, pelo mesmo motivo que muitas vezes a gente não analisa bem o contexto de uma vaga que a gente aceita. Imediatismo. Eu preciso pagar as minhas contas, tá? O candidato de um lado, e o do outro lado, esse empresário que vira e diz, eu preciso de alguém aqui ontem. É para ontem. Então, ele vai lá e contrata, e às vezes não preparou a estrutura, e não tem bons programas de cuidado com seus colaboradores, de valorização, e aí realmente você vai pegar bons profissionais, que de repente são pessoas totalmente compatíveis com a tua empresa, que dariam super certo, mas porque você não valorizou, você vai perder, e muitas vezes você perde para doenças psicológicas, para sobrecarga de trabalho e para outros milhões de problemas. Então, eu acho que no quesito empresa, eu diria para os empresários o que eu sempre falo, né? Primeiro ponto é você cuidar da estrutura da sua empresa. Mas para você cuidar da estrutura da sua empresa, seja ela a estrutura física, de fato, ou a estrutura organizacional, a cultura, a forma como você acolhe seus colaboradores, o que você investe, o que você faz, que tipo de pessoas você traz. Antes de você investir nisso, você precisa investir na sua construção pessoal como gestor. A gente tem até um pouquinho disso, muito dentro das organizações, que quando a gente chama, eu tinha uma brincadeira dessa com outras colegas de RH. Quando você falava, o chefe X, você já sabia que era um cara que estava ali num... Cara, eu sou chefe, eu não sou um líder, eu não boto a mão, eu não sei fazer, eu não sou um cara só, que... Né? Eu só dou ordens. E muitas das vezes essas minhas ordens me levam a cometer alguns tipos de abusos aos limites daquele profissional. Então, assim... É a construção pessoal. Construção de um líder maduro, construção de um líder pronto, a construção de um líder humano, que falta muito hoje em dia. Pessoas. Nós somos pessoas. Independente do nosso nível hierárquico, nós continuamos sendo pessoas. Então, se eu tenho dificuldades, debilidades, limitações, os meus colaboradores também vão ter. E eu preciso ter um pouco mais de humanidade. Óbvio que tudo isso é dosado, porque senão você forma uma equipe matura, de pessoas que querem tudo no seu tempo, tudo tem que ser do seu jeito. As pessoas hoje em dia têm uma dificuldade muito grande de comprometimento com o trabalho, com o horário, com coisas pequenas. Por quê? Porque nós estamos sendo acostumados a viver dentro de rotinas onde tudo é para já. A internet nos permite com que tudo seja muito acessível. Então, as pessoas estão sendo mal acostumadas a não ter que conquistar absolutamente nada. E isso, dentro do mercado de trabalho, tem causado muitos conflitos e até muitos problemas psicológicos. A saúde mental tem sido negligenciada, tanto por gestões que são imediatistas dessa forma e não se preocupam tanto com esses fatores, quanto por colaboradores que acabam tornando o ambiente tóxico. Inclusive, eu tenho alguns casos que eu conheço de gestão que ficou doente psicologicamente, teve doenças
recorrentes do trabalho, doenças psicológicas, até limitações, pausas na carreira por conta de uma equipe tóxica. Isso acaba evidenciando o quê? Um imenso gap na gestão e um imenso gap na equipe. Um erro muito grande. Então, essas questões são de responsabilidade da empresa, mas eu acredito que a empresa é um todo, é um corpo, né? Então, a saúde mental é responsabilidade da empresa, os empregadores têm que ter essa responsabilidade com pessoas, afinal de contas. Vocês são pessoas lidando com pessoas, e isso também é responsabilidade dos colaboradores que estão ali lidando uns com os outros. Esse cuidado, eu acho que tem que ser de todos. E da autopreservação do próprio candidato, do próprio colaborador. Cara, onde eu estou me metendo, de fato? O que eu quero para a minha vida? Isso é a primeira pergunta que eu acho que alguém tem que se fazer quando vai ingressar no mercado de trabalho, ou transicionar de carreira, ou entrar numa nova oportunidade. Cara, é isso que eu quero? Eu vou sustentar isso por quanto tempo? Sim, se não entra naquela questão que a gente conversou no primeiro episódio, distribuição de currículo, né? Você nem coloca lá qual é o objetivo da empresa, qual é o seu objetivo naquela vaga, porque na verdade é um currículo que você está jogando e quem chamar foi, para todo mundo, e esse é um erro que a gente comete muito grande. Nós não posicionamos o nosso currículo, que é uma apresentação pessoal, é a primeira apresentação que você faz para um recrutador. A gente não direciona para o que a gente quer. Coloca de forma genérica. Genérica, né? E aí tu tem um currículo. Eu que trabalho com consultoria, cara, eu pego o mesmo currículo, às vezes, da pessoa para várias vagas, assim, muito diferentes. Isso é muito normal de acontecer. Muito. Né? Aí a pessoa nem sabe que é para o mesmo lugar, né? Ou para mesmo. Está sendo tratado pela mesma consultoria. Então a pessoa vai lá e distribui para funções, assim, totalmente opostas, e você fica confuso, pensando, cara, que objetivo que a pessoa tem? Exato. Que é o desespero. E aí o desespero constrói o quê? Ruína. Nada que você faz com desespero prospera. Sim. Não adianta. Então, eu não estou dizendo aqui para vocês não trabalharem e esperarem cair do céu, porque não vai cair. Não. Tá, galera? Não vai. É para isso que a gente tem um Instagram, para ensinar vocês a construir um perfil pessoal profissional. Já é o primeiro passo. Maneiro. Né? E é isso. Até porque... Não, calma, eu vou guardar essa pergunta para depois. Vamos organizar, que essa pergunta aí também é boa, mas vou guardar para depois. Mas você falou um negócio interessante aqui, que é a questão das gerações, né? Sim. A gente tem diversas gerações hoje trabalhando em simultâneo, né? E pessoas com pensamentos completamente diferentes um com o outro, né? A gente tem a geração Z entrando no mercado do trabalho, que é uma geração polêmica, né? Que é meio complicado da gente, como que eu posso dizer, entender muito como funciona, porque eu até estava assistindo um podcast do Primo Rico, né? O Primocast, que tinham também pessoas falando sobre isso, né? A geração Z, se você cobra, fala que é pressão demais, e se você não cobra, eles não entregam. Então tá difícil. Se você falar, ó, tem que entregar, eu tô sofrendo muita pressão, e se você não fala nada, eles também não entregam. Então tá muito difícil nesse sentido. Mas em contrapartida, parece ser uma geração que também reivindica muitos direitos, né? Diferente de uma geração, por exemplo, dos milênios, que eu faço parte dos milênios, e a gente, tipo, não gosta muito de pressão, mas entrega. Tipo, a gente gosta de trabalhar, né? Gosta de fazer. Mas muitas vezes, por causa da necessidade, se sujeita a situações que não são tão favoráveis por causa do trabalho. E a gente vê que a geração Z já não está tanto nessa vibe disso. Então, parece ser uma geração que bate mais de frente no que diz... que respeita a condições de trabalho. Dito isso tudo, como lidar com essas diferentes gerações trabalhando no mesmo local? A gente vê, por exemplo, pessoas que vão fazer estágio que não cumpre o que o estágio está pedindo, aí quando vai dar um feedback sobre o trabalho diz que o ambiente era tóxico. Mas não entregou o que foi pedido. Então, tipo assim, como lidar com isso tudo? Como que, agora falando mais específico da questão da empresa, né? Como que as empresas podem se preparar para essa geração que está chegando no mercado de trabalho? Então, Thiago... Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou.
centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a FreeOnline segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a FreeOnline acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe FreeOnline, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, FreeOnline. Você feliz. Então, Thiago, a questão da cultura fortalecida de uma empresa é importante por isso. Porque independente da geração que vai ingressar em algum cargo, essa empresa já é. Né? É um princípio que você aprende na tua vida. Quando você nasce, você é um bebê. Né? Você precisa de alguém para cuidar de você. Mas os seus pais já são pessoas, indivíduos com personalidade, com vida instituída. Então, eles vão te ensinar os caminhos que você vai seguir para a tua vida. Por isso é tão importante o exemplo de um pai, o exemplo de uma mãe na vida de um filho. E é basicamente isso que acontece com as empresas. Quando a empresa é sólida culturalmente, ela tem uma história, ela tem uma cultura instituída, essa cultura ela vai ser tão grande que aquela pessoa que está ingressando com mínimas compatibilidades, né, que está chegando ali achando alguns pontos em comum, ela vai entender que, independente das suas opiniões pessoais, a empresa já é. E o que a empresa já é? Uma empresa sólida, uma empresa com cultura e uma empresa com muitas oportunidades. Então, a sacada de qualquer geração é entender isso. Por isso é tão importante você ter seletividade. Quando você vai escolher algo para si, você entender onde você está ingressando. Porque, na verdade, o mercado de trabalho não é um sanador de necessidade. Uhum. Ele é um celeiro de oportunidades para você se desenvolver. Então, eu acho que o primeiro segredo é uma empresa com uma cultura organizada, com uma organização, com toda a sua história instituída. Isso é independente se a empresa tem 2, 3, 4, 5 anos. Uma empresa com cultura bem definida, ela consegue disseminar isso através do comportamento das suas gestões e até dos seus colaboradores. Porque no dia a dia essas pessoas vão ser aculturadores daquilo que você está
apregoando nessa empresa. Então, é o primeiro passo. O segundo passo são as gestões maduras, porque realmente você vai lidar hoje dentro de uma empresa, principalmente as empresas com mais de 30 anos, com diversos tipos de pessoas, com gerações diferentes, ideias diferentes. E aí que entra a questão humana. Por isso que muita gente fala, mas para que eu vou ter um RH na minha empresa? Eu sou um ótimo empresário. Você é um ótimo empresário, um ótimo empreendedor. Mas tá bom. Mas e a questão humana? E as pessoas? Como que você vai mesclar esses perfis estrategicamente dentro da sua empresa? Como que você vai pegar uma pessoa de uma geração mais antiga e fazer com que ela ainda entregue o melhor? Como que você vai pegar a geração Z, que muita gente tem como uma geração extremamente polêmica, e fazer com que eles entreguem o melhor? E eu digo assim, com o fato comprovado de experiências pessoais com geração Z. É uma geração inteligentíssima, que tem a capacidade tecnológica de mesclar, reunir e entregar informações de um jeito que outras pessoas não têm, de outras gerações. Sim. Só que, infelizmente, entra a questão do imediatismo, a questão das oportunidades sempre ali, na maioria das vezes, dispostas, disponíveis. Então, a questão da entrega é um pouco mais complexa. Né? É uma geração que levanta muitas bandeiras. Então, se você não tiver toda uma tratativa humana, você está sendo tóxico, abusivo. E já nas gerações anteriores, quando até romantizavam o ambiente tóxico. Caramba, esse cara está acabando com a minha raça, esse meu chefe. Mas beleza, ele só quer que eu me desenvolva. Eu tenho que suportar para ter sucesso. Antigamente, quando você perguntava, cara, conta para mim como é que você chegou nesse nível de sucesso. Cara, eu sofri muito. Eu fui humilhado, o meu gestor era um carrasco. E as pessoas falavam isso com alegria. Hoje, você encontra uma pessoa da geração Z chorando se alguém falar com ele assim, não ficou legal o teu trabalho. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu fiz o meu melhor, ele é tóxico, ela é tóxica. Então, assim, é saber humanamente falar a língua. Porque, assim, quando você é um gestor humano e tem esses limites equilibrados, porque tudo é uma balança, você precisa equilibrar todas as coisas que você tem na mão, né? Equilibrar essa questão de tratativas, enfim, de perfis, ter muito jogo de cintura. A verdade é essa. Mas quando você é um gestor que sabe lidar com todos os públicos e organizar todas as ideias, você consegue ter o melhor de cada um, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro conselho sempre em tudo. Gestores, por favor, sejam maduros, busquem maturidade, busquem humanidade, saibam lidar com pessoas. Um princípio muito grande que falta. Quando eu tenho uma pessoa que é extremamente empreendedora, mas ela é planejadora, empreendedora, e alguns até dizem, eu não sei lidar com pessoas, cara, eu sei desenvolver um ótimo projeto, um big projeto, e eu vou colocar esse projeto para funcionar, isso vai ser uma potência. Mas não me peça para lidar com uma pessoa que eu vou me embananar. Então, é uma questão de perfil. E aí você vai encontrar uma pessoa que faça a gestão humana dos teus colaboradores. Aí você tem tudo. Quando você tem a estratégia alinhado à questão da gestão de pessoas em si, você tem tudo que você precisa. Você não precisa de absolutamente mais nada. Está tudo ali desenhado, tudo ali desenvolvido. Então, como lidar com as gerações? Saiba gerir pessoas. Seja uma pessoa que gere pessoas. Tem estratégia, se prepare, estude. Saiba se realmente é o teu perfil também lidar com esse tanto de gente, porque eu já vi lideranças que não têm perfil para liderar pessoas, mas tem um perfil maravilhoso para a construção de projetos incríveis. E aí está desperdiçando toda a sua capacidade profissional ali, tentando fazer algo, e aí vira um salseiro. Então, cultura bem estabilizada, empresa bem apropriada, ali, bem correta, nos seus ideais e ótima gestão de pessoas. Muito bom, muito bom. Você escutou a história do rapaz da geração Z que estava empregado, aí ele tirou férias, aí ele gastou tudo nas férias, fez isso, fez aquilo, aí ele guardou a notinha de tudo, aí quando ele voltou pro emprego, ele apresentou. Aí, como foi as férias? Foi ótimo. Inclusive, tá aqui os gastos que eu tive. Mas como assim os gastos que você teve? As férias não são remuneradas? Meu
É real, tá? É real. Não chegou no seu RH ainda. Eu tive alguns episódios similares de, tipo, a pessoa acabou de chegar, era primeiro estágio, tipo assim, um mês depois tinha uma viagem pra fora. Cara, já tá comprado, eu tenho que ir, senão não sei o que eu vou fazer. Coisas assim, tipo, a empresa tem que me entender. Brigas por motivos, assim, irrisórios, pequenos, por comentário em rede social. O fulano escreveu um negócio que eu não gostei na minha rede social. E começar uma discussão dentro do ambiente corporativo. E aí, duas pessoas, né, com a cabeça super maduras, você tem que intermediar, tem que ter toda uma sabedoria, porque aí já começam a ir para outros lados. Você me ofendeu porque eu sou mulher, você me ofendeu porque não sei o quê. Então, assim, mas são coisas que você vivencia com outras gerações também. Sim. Eu acho que é uma questão não geracional, uma questão de maturidade. Sim, certo. Individual de cada colaborador. Certo. Mas tem. Até hoje, gente, entrevista. Por incrível que pareça, tem a galera que vai na entrevista com a mãe. Tem gente que me pergunta, isso é verdade? Porque vê vídeo no Instagram. Isso é verdade? Eu ia perguntar isso, era verdade. É verdade, gente. Tem gente que vai leva com a mãe. Tem gente que leva, sei lá, a avó. Aí pede para entrar junto? Então, a última vez que eu entrevistei uma pessoa, até uma pessoa que estava lá na faixa dos seus 42 anos. Ele foi com a mãe, ele pediu para a mãe entrar, usar o banheiro. A mãe sentou na roda da dinâmica, era uma dinâmica com 7 pessoas. A mãe sentou, uma senhora super simpática, um amor. Ela sentou na roda da dinâmica, ela participou da dinâmica, ela perguntou sobre o emprego do filho. Toda a entrevista. Aí no final você contratou a mãe. Então, eu quase contratei a mãe. Porque foi ela que fez a entrevista pelo filho. E tem casos de namorada, que tá ali no vídeo por trás. Aí, quando começa a entrevista, você escuta a pessoa fazendo perguntas pra pessoa que está sendo entrevistada perguntar também. É muita coisa surreal que acontece. É doideira, né, cara? E sei lá, é meio estranho isso daí, né? Porque a gente eu não quero fazer juízo de valor de ninguém, não, mas, cara, não é muito difícil se preparar para uma entrevista. Claro, você tem que estar preparado, mas, cara, se você buscar, você não se comunica tão bem, cara, procura um curso de oratória, sabe? Tem tanta coisa disponível, até de graça no próprio YouTube, que você pode ter um requisito ali mínimo, porque, cara, ficar nervoso é normal. Eu acho que até vocês que são os avaliadores entendem a questão do nervosismo, mas se a pessoa está nervosa por uma entrevista, mas ela tem capacidade, vocês enxergam isso, essa questão do nervosismo é até desconsiderado, digamos assim. Sim, totalmente. O que acontece? Quando a gente entrevista, o que a gente quer ver é a pessoa de verdade, né? Tem gente que tenta simular, tenta fingir uma coisa que não é, e isso também não passa batido, a gente consegue perceber. Mas, assim, o que a gente quer ver é quem você é de verdade. Então, se você vai estar nervoso, o que a gente tenta fazer é acalmar a pessoa, é deixar a pessoa confortável. Mas é normal que as pessoas fiquem nervosas, tenham dúvidas, algumas dúvidas, assim, até repetidas, porque não consigo prestar atenção, porque estava muito nervoso. A gente quer ver quem você é de fato. Né? Como que é a tua estrutura de vida, o que você tem de competências pessoais, de competências técnicas, tudo isso precisa ser mostrado. Só que aí tem gente que tem essa dificuldade e acha que precisa montar um personagem para ir na entrevista. Isso é uma coisa que a gente enfrenta muito. A pessoa monta um personagem, idealiza e te responde exatamente tudo que você quer ouvir. E, na maioria das vezes, isso fica claro para a gente. E é por isso que, às vezes, as pessoas são reprovadas para aquela determinada vaga. Por quê? Porque elas são incapazes? Não, mas porque elas não mostraram, às vezes, quem elas são, não mostraram as reais competências que elas têm. Né? Porque o que a gente mais quer saber é que tipo de competências você tem, que pessoa você é, o quanto você é compatível com a vaga que a gente tem e com a empresa que tem essa vaga disponível. Então, gente, não monta um personagem. Se vocês não têm conhecimento técnico, de fato, para uma vaga técnica, se inscrevam numa vaga que vocês tenham conhecimento. Ou então uma vaga que esteja assim, eu preciso da competência técnica X, mas é ensinável, a empresa vai ensinar. E tem gente que eu acho muito legal quando eu escuto das pessoas assim, cara, eu não sei fazer bem ou eu não sei fazer isso, mas eu posso aprender, eu quero aprender. E quando você vai para uma parte mais prática, ou até contrata essa pessoa e coloca num período de experiência, a pessoa te surpreende muito, porque ela de fato aprende. Então, as pessoas sinceras são as pessoas que realmente a gente leva
a sério, porque a gente entende que está levando a gente como recrutador a sério também. Muito legal. Sobre a questão do Instagram, hoje é um requisito. Eu não sei se eu perguntei isso no último episódio, mas se eu perguntei, eu refaço a pergunta. De novo. Eu pergunto de novo. Mas vocês olham as redes sociais hoje? É visto isso? Pode ser falado? Vocês recebem ali o currículo e aí hoje é um requisito como ela se comporta também na internet? Então, Thiago, isso é um tema polêmico, porque, na verdade, o que acontece? Você não pode aprovar ou reprovar uma pessoa pela rede social dela. Tá. Isso é uma coisa muito pessoal. Porque qual a proposta da rede social? O LinkedIn é uma proposta profissional, onde você se mostra como profissional. Então, sim, no LinkedIn a gente faz avaliação do perfil, faz avaliação de tudo, não dos posts, porque, assim, gente, post é uma coisa muito pessoal. Mas, de certa forma, quando você lê um post, você constrói um pouquinho de quem é aquela pessoa. Agora, nas outras redes sociais, a proposta é algo pessoal. Ela está trazendo a assinatura daquela pessoa na sua intimidade. E você não pode invadir a intimidade de uma pessoa e pedir que ela seja algo que você deseja, né? Na verdade, na vida profissional, tecnicamente, importa o que ela é dentro do profissional. Claro que, assim, eu trouxe até um tema recentemente no meu Instagram, que é sobre caráter, né? Muitas pessoas defendem a linha de que, cara, se a pessoa não tem um bom caráter, ou seja, boas práticas, uma boa construção pessoal, interna, sabe, dentro de uma sociedade, ela não vai ser um bom profissional. E eu concordo com isso plenamente. Uma pessoa que não tem caráter, limites, obviamente ele não vai ter isso dentro do ambiente corporativo. Mas se eu vou avaliar uma foto, um post, uma opinião, eu não posso aprovar ou reprovar uma pessoa por isso. Eu acho que seria muito invasivo com esse candidato. Assim como, no caso, eu, como recrutadora, faço diversos posts, às vezes até aleatórios, no meu Instagram pessoal. Então, a pessoa não pode definir a profissional que eu sou só por esse pontinho, entende? Claro. Já o LinkedIn é uma rede de exposição onde você expõe o teu profissional a fim de buscar uma oportunidade de emprego. Então, no LinkedIn, vale a aposta de você colocar toda a tua construção profissional. Mas, nesse quesito pessoal, é invasivo. Você tá invadindo o espaço de uma pessoa, você está julgando essa pessoa por algo que, de repente, não importa, né? Sim. Tecnicamente não importaria. Sim. Hoje, por exemplo, assim, tem alguns modelos de currículo que o cara até vê no Canva, por exemplo, que tem um pedaço lá que é para colocar a rede social, né? Colocar a rede social no currículo. Então tá errado, então, botar a rede social no currículo. Então, eu não indico esses modelos do Canva como currículo, gente, por favor. É um currículo que, assim, quando você vai em algumas plataformas de seleção, de recrutamento, de vagas, utiliza-se a inteligência artificial. A inteligência artificial já não começa por aí. Ela não lê essas partes todas coloridas e enfileiradas lado a lado que esses modelos têm. O segundo ponto é, quando a gente está pedindo rede social, geralmente a gente está falando do LinkedIn, que é uma rede profissional. Tá. Caso você trabalhe com mídias sociais, com comunicação, com marketing... É específico, daí né? você vai pôr o teu Instagram, você vai pôr o teu portfólio. Tem gente que se expõe profissionalmente falando nas redes sociais, então eu acho que é válido você colocar. Mas o intuito, gente, não pode ser de julgar a pessoa pela aparência, pelas preferências, pela religião, pelo que quer que seja. Isso é errado, não é uma prática correta. Então, é um conselho que eu dou. Não usem o modelo. O que a gente quer de currículo é um currículo simplificado, que exponha todas as suas competências pessoais, as suas características pessoais, as suas competências técnicas, exponham quem de fato você é como profissional e também como pessoa, porque a gente não contrata só o profissional. Eu não vou vestir uma roupa, sou super profissional, entrei da porta para dentro da empresa, quem eu sou lá fora morreu. Não, gente, dentro da empresa você é a mesma pessoa, fora dela também. Mas não vamos usar esses tipos de padrão para poder aprovar ou reprovar. Antigamente, tinha um padrão muito feio, eu falo a palavra feia mesmo, que eu achava horrível e continuo achando. Muitas pessoas pegavam um currículo de alguém e falavam assim, vamos contratar essa pessoa porque ela tem boa aparência. O que é boa aparência? Que tipo de ser humano que está buscando um profissional só porque ele tem boa aparência ou má aparência? Quem que define o tipo de padrão de beleza? Tá entendendo? Então, isso é um tipo de preconceito que não se deve ter. No caso, o currículo que estava com foto. Exatamente. Tinha vagas que divulgavam assim, por favor, mandar currículo com foto. A não ser que você vá trabalhar alguma coisa muito específica da tua imagem, você modelo, preciso ver o teu book profissional. É uma coisa. Agora, você vai contratar uma pessoa
para trabalhar na tua área de engenharia e tu vai pedir para ela mandar uma foto, com qual intuito? Eu acho que, inclusive, eu tive o prazer de conhecer uma profissional que ela se candidatou para uma vaga, a menina inteligentíssima. Nossa, com ideias maravilhosas. E ela tinha dito para mim que ela já tinha sido reprovada em várias vagas por conta do estilo dela. E quando eu falo de estilo é porque ela gostava de determinadas bandas e ela usava algumas blusas de banda e as pessoas não gostaram disso. Então, assim, cara, eu acho que a construção pessoal ela é fundamental para você construir a imagem de profissional que você quer. Mas ela não é para o outro, ela é para você. Eu costumo sempre pensar isso. Eu acho que o dia que você tem mais produtividade é o dia que você está bem com você mesmo. Então, você se levanta, você faz ali o teu ritual, como você se sente bem, você se veste, você se penteia, você faz o que você se sente bem para trabalhar, que te dá confiança pessoal. Né? E daí você vai, se você tem religião, você vai fazer o teu momento ali e você vai partir para o teu trabalho com uma construção pessoal pronta. Cara, eu estou pronta, eu fiz tudo que eu para me sentir segura em mim mesmo. Isso é importante. Mas isso é para você. Claro que a gente vai falar de decoro, moral, todos esses fatores. Né? Uma pessoa que chega totalmente desadequado, desalinhado, desapropriado, desnorteado numa entrevista, obviamente as chances dessa pessoa ser aprovada são curtas, porque ela vai passar a informação errada. Então, não é sobre beleza, não é sobre padrão. É sobre a impressão que você quer passar para o recrutador. Certo. Quando você se arruma para uma entrevista, ou para começar no emprego, ou para ir trabalhar todos os dias, você precisa pensar, cara, qual é a impressão que eu quero passar para as pessoas hoje? É isso que, de fato, importa para um recrutador. Isso que a gente vai levar em conta. Não é a foto que você pôs no seu currículo. Esses modelos são muito aleatórios. Entendi. Bacana. E é importante as pessoas saberem disso, até quando elas vão participar de uma entrevista. Sim. Ou, quem sabe, né, você é um empreendedor aí e o teu negócio a gente torce que prospere, né? Que você precise contratar pessoas. E aí você já tem que ter isso em mente também, né? Certeza. Sem esses pré-julgamentos das pessoas. Eu acho que isso daí é fundamental. Taiane, uma coisa que o pessoal está comentando muito ultimamente, a questão do home office parece que não está funcionando em muitos lugares, né? Tipo assim, é um assunto... A gente está falando de coisas boas hoje, graças a Deus, né? Mas, por exemplo, empresas, por exemplo, a própria Google, a Meta, que eram levantadoras de bandeira de home office, estão acabando com o home office, né? Estão botando todo mundo de volta para dentro da empresa porque fala que não está tendo essa questão da cultura da empresa, quem está em casa não está conseguindo absorver. Qual é a sua visão com isso? O que o RH enxerga também? Existe um relacionamento saudável numa possível home office? Ou realmente é um diferencial ter toda a equipe dentro de um prédio, trabalhando junto? Como que é a sua visão quanto a isso? Olha, Tiago, eu acho que depende muito do modelo de negócio de cada empresa. Mas, assim, uma coisa é inegável. O relacionamento humano, ele é fundamental para tudo. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos. Né? Isso, independente da crença ou do que você acredite, né? O ser humano foi feito para viver em comunidade. Então, cientificamente falando, humanamente falando, e nas rotinas do dia a dia, a gente consegue perceber e descobrir que quando o indivíduo está se comportando ali dentro de um micro-relacionamento com pessoas que estão vivenciando as mesmas coisas que ele, etc., a situação fica um pouco mais fácil, sabe? Essa questão de sentir a presença das pessoas traz um pouco mais de produtividade. Isso é uma visão externa minha, mas eu também acho que o modelo de home office funcione para cada tipo de negócio. Por isso que eu te falei, eu acho que é muito do tipo de negócio que aquela empresa tem. Algumas empresas, realmente, alguns tipos de negócio não vão funcionar. Por quê? Quando você está ali junto com a equipe, né, e até algumas usam um modelo híbrido, porque você está um pouquinho junto, um pouquinho no home, isso aí já equilibra essa questão do relacionamento. Você tem a disseminação mais fácil de uma cultura pelo exemplo, porque aí a gente vai trabalhar aquilo que eu falei lá no começo, as lideranças disseminando a cultura da empresa, dando exemplo, sendo líderes, enfim, aculturando isso devidamente na cabeça das pessoas. Então, é positivo. O negativo é que, às vezes, você tem muitos problemas de relacionamento interpessoal por conta dessa rotina desgastante, está todo mundo junto no mesmo ambiente.
mas isso também é lidável. Agora, eu acho que alguns modelos de negócio que são mais realmente presenciais, eles não devem ser feitos em home office, onde você tem que cobrar mais meta, onde você tem que observar mais, onde você tem que entregar resultados ali, mais com a equipe. Motivar aquela equipe todos os dias. Por exemplo, uma equipe de vendas de empresas tradicionais, vamos usar o exemplo da Coca-Cola. Todos os dias eles têm uma reunião por dia, né? Agora eles estão mudando um pouco o modelo de negócios deles, eles estão fazendo tirando os pedidos por um aplicativo. Então, assim, mas eles não deixam de ter um pouco da presença. Mas é um modelo de negócio deles, que funciona desde que eles fundaram a empresa. Agora, alguns tipos de negócios mais para tecnologia, ou que não exijam tanto a presença e troca, você consegue construir em home office e sanar essa questão de relacionamento com os famosos. Hoje em dia está famoso, né, o que são os happy hours, né, que acontecem online. Tem grandes empresas que têm um modelo home office, a empresa é totalmente home office, principalmente nessa área de vendas, de pré-vendas e vendas. Tem muitos modelos de home office, porque você consegue pegar profissionais de todo o Brasil e até do mundo para trabalhar naquela empresa. Então, você resolve com essas pequenas integrações, que é onde o cara tem um horário pós-trabalho para entrar, para jogar online com os colegas de trabalho, para trocar ideias, para conversar. E daí você tem aquelas reuniões online, onde você vê as pessoas de fato. Mas, assim, na minha visão humana, se você me perguntar, nada substitui o contato. Mas é porque o meu modelo de negócio visa o quê? Pessoas. E aí você precisa olhar para pessoas. Você precisa perceber pessoas. Mas tem alguns tipos de negócios que são voltados mais para projetos que perfeitamente são bons para home office. Mas, assim, é aquilo que a gente conversou. Em alguns casos, fica mais difícil para você cobrar, para você ver resultado, para você educar aquele colaborador. Então, sim, talvez seja um momento, se alguém está vivendo isso dentro das suas empresas, de trazer esse profissional para o loco. E também para os candidatos que estão me ouvindo, a gente conhecer nossos limites também. Tem gente que vai lidar super bem com home office, tem gente que vai ser solitário no home office, não vai produzir. Então, eu tenho aquela dependência de ver as pessoas. Igual, a gente trabalha aqui, né? Se eu estiver em casa, não dá. Eu não consigo. Tipo assim, é meu. Então, se eu fosse trabalhar para alguém, eu já ia falar assim, não dá para trabalhar home office não rola, só presencial. Não dá. Eu acho que não sei. Talvez seja da minha cultura também, casa igual descanso. Entende? Isso. É essa questão de limite que eu estou falando. O modelo da mentoria, para mim, ele acontece muito em home office. Né? E aí, o que a gente teve que fazer? Separar um cantinho. Eu fiz isso, separei um cantinho de escritório para eu trabalhar. Então, quando eu sento na mesa, eu já sei que eu vou trabalhar. Porque, para mim também, a minha casa é associada a descanso. Então, tipo assim, se eu não estiver num ambiente propício, aquilo me deixa um pouco sem foco. Certo. E isso acontece com muita gente. E também tem a questão do home office ter sido algo muito presente na pandemia. Ligado àquele período ruim, né? E muitas pessoas desenvolveram muitas doenças psicológicas decorrentes desse período de pandemia. Então, para essas pessoas pode ser até traumático ter um home office. Elas querem um contato. Então, eu acho que é muito da percepção dessa empresa, da cultura dessa empresa, da percepção, se não está dando certo. Traz a equipe, isso é importante. Se está dando certo para você é o melhor modelo de negócio, beleza, continua. Mas tem que ter essa sensibilidade. E para a pessoa que está se candidatando, ou que está numa empresa, está ingressando, enfim, é saber, cara, que tipo de modelo funciona mais para mim. E isso fica muito latente na cabeça da gente. Principalmente hoje que tem essa questão de ensino EAD. E tem muita gente que eu escuto que fala assim, tá, EAD para mim não funciona. Eu preciso sentar na sala de aula, olhar para a cara do professor, ter aquele meia dúzia de colegas de faculdade bobos, mas eu preciso desse convívio. Então, você já sabe que, de repente, um home office para você não é o caminho. É verdade. Cara, eu acho que em todas as perguntas que nós temos acerca de pessoas, o autoconhecimento é fundamental. Muito bom. Entendeu? Muito bom, muito bom. Cara, isso é legal, cara, a pessoa saber aonde que ela vai ser mais produtiva, né? A gente fala muito sobre produtividade, né? Eu lembro que agora não está tão em alta mais, até porque o pessoal está de férias, né? Mas o Congresso Nacional estava colocando em pauta o fim da escala 6x1, né? Isso foi uma polêmica também. Foi uma grande polêmica, mas eu acredito que o grande problema do Brasil não é a escala, é a falta de produtividade.
Sim. Eu acho que se os nossos ambientes de trabalho fossem realmente produtivos, poderia ser realmente uma escala reduzida. Mas o grande problema é que o Brasil, mesmo tendo uma escala 6:1, não tem produtividade. A gente vê que as coisas demoram para sair, as coisas são lentas para acontecer. Então, eu acho que, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que a discussão que os políticos deveriam ter é como aumentar a produtividade no mercado de trabalho, como tornar o mercado de trabalho realmente mais atrativo para as pessoas falarem assim, poxa, eu quero produzir porque eu sei que eu vou ter um crescimento, né? Eu vou ter um crescimento na minha carreira. A gente está conversando sobre RH aqui e é muito legal, mas a gente sabe que boa parcela da população brasileira acorda 4 horas da manhã sem perspectiva nenhuma de crescimento de carreira. Ele só está indo para ganhar o salário, para comprar as coisas e pagar as contas dele, pronto. Ele Na maioria, o salário nem paga todas as contas. Nem paga. Aí ele tem que fazer uma renda extra, um bico, algo do tipo para poder complementar, e isso tira ele cada vez mais de dentro de casa, não tem tempo de qualidade com a família. Aí, redução de jornada, na minha visão, não resolveria esse problema, né? Não. Então, eu acho que o Brasil ele precisa aprender sobre produtividade. Sim. Eu acho também que é uma questão de ajustar a visão, né? A gente precisa entender que não adianta eu reduzir a minha carga horária se o meu salário ele vai continuar sendo o mesmo, e às vezes ele não é, como você disse, ele não supre todas as minhas necessidades. Eu vou ter mais tempo ocioso, talvez eu não descanse. Por quê? A maioria das pessoas que trabalham na escala 6:1, quando elas saem do trabalho, elas ainda precisam complementar a renda de alguma forma. Sim, total. E tem a questão também de que você acaba falindo alguns tipos de negócios com esse tipo de visão. Por quê? Porque eu não estou dando a oportunidade desses empregadores terem realmente a questão da produtividade maior. E aí esses estabelecimentos que dependem dessa escala não vão funcionar, a economia não vai girar, esses profissionais não vão receber e eu tenho um aumento do desemprego em massa. Então, assim, o nosso problema hoje é a falta de produtividade, é a falta de olhar para as pessoas de forma mais humana, entender o universo que nós temos no nosso país, porque hoje o nosso país predominantemente é um país que tem ainda muita escassez, muita pobreza. Então, você olha as pessoas lutando para sobreviver, e isso é muito presente em todos os lugares. Aqui perto da gente tem pessoas que hoje elas têm uma dificuldade muito grande em se alimentar de forma abundante. Às vezes é uma refeição na semana abundante, o resto você vai passando perrengue, faz um encaixe aqui, um encaixe ali. Então, eu acho que essa visão para produtividade, qualidade de vida, e pensar também que se os estabelecimentos que hoje empregam vêm à falência, como que essas pessoas vão se sustentar? Sim. Se ela já tem que complementar suas rendas. Perfeito. Então, eu acho que para você estudar uma redução, você precisa estudar a questão do aumento da produtividade, mas também estudar a questão de qualidade, de planejamento, para que essas pessoas não sejam prejudicadas. Eu, na época, quando eu não estava me aprofundando, eu fiquei pensando assim, cara, mas e aí? Aí o mercado não funciona. E quem depende no mercado no domingo, por que eles não criam umas escalas de folga, então, melhor? E aí eles vão aumentar o quadro de funcionário. Mas aí a gente pensa, o cara vai aumentar o quadro de funcionário, às vezes não tem dinheiro para pagar esses caras. Então, assim, falência, demissão em massa, gente desempregada. Então, acho que o assunto tem que ser muito mais ajustado. Sim. A questão econômica do Brasil, ela precisa ser muito mais pensada do que só vamos dar mais folga. Sim. Né? E essas folgas... Gente, vocês vão descansar, o descanso não chega. Não. E parar de tratar o empresário como um malvadão, eu acho. Exatamente, porque na maioria das vezes são essas pessoas que dão oportunidade para outras pessoas. E são pessoas que às vezes vieram de baixo. Sim, muitas delas. Tem esse conceito de que o empresário necessariamente sempre tem que estar muito rico. Não. E, na verdade, nem sempre é assim. Na grande maioria das vezes, não é assim. E é assim que funciona, né, Tayane? Porque atrás de um CNPJ que emprega, tem um CPF que sofreu bastante, cara. E sofre para poder manter o negócio funcionando. Você entrar um mês sabendo que tem uma folha de salário que você precisa arcar, fora as despesas, a cabeça de empreendedor não para, não, cara. Então, é direto. Então, eu acho que
A discussão, o assunto é muito mais profundo do que simplesmente vamos proibir. Não, aí, tipo assim, é muito ruim a gente falar assim, vamos proibir. Não é assim que funciona. Existe um estudo muito maior nesse sentido. E trazendo para a sua consultoria, a sua mentoria, eu queria entender, né? Você falou no começo aqui como que você estruturou isso, mas eu quero entender na prática como tudo isso funciona. Para quem que é a mentoria, para quem que é a consultoria, só para a gente começar a entender, dentro disso tudo que a gente conversou aqui, localizar em que área que eu tô. Eu estou na área que eu quero contratar ou estou na área que eu quero ser contratado? Para a gente começar a entender como que a Tayane pode me ajudar. Então, a mentoria Reescreva Sua Carreira, ela é 100% voltada para profissionais que estão iniciando no mercado de trabalho, não têm ainda um caminho claro, querem buscar sua vocação e querem começar no mercado de trabalho, seja por onde eles estiverem dispostos, né? Isso a gente vai descobrir juntos. Dentro dessa mentoria, a gente tem alguns níveis, tá? Ela é individualizada ou ela pode ser coletiva e vai depender da necessidade desse profissional, certo. Tá? Mas dentro da Reescreva Sua Carreira, a gente também tem soluções para o segundo nível, segundo tipo de pessoa, que é a pessoa que está 100% estagnada na sua carreira. Essa pessoa até está empregada, ela até tem uma carreira, mas ela está estagnada e não encontra uma forma de reescrever a sua história profissional e também não está satisfeita, está infeliz, está entrando já nessas situações de falta de qualidade de vida, de falta de satisfação. Então, é para esse público também. E também para as pessoas que estão nessa posição, mas estão desempregadas. Tayane, como que uma pessoa, início de carreira ou desempregada, vai poder fazer uma mentoria? Fala comigo que a gente tem soluções totalmente sociais para essas pessoas. Legal, tá? Legal. A proposta da mentoria é fazer com que você consiga encontrar o seu caminho profissional e dentro de pouco tempo você consiga encontrar satisfação na sua vida profissional e ser um bom profissional de fato. Então, a mentoria está muito ligada à autovalorização, a recomeço, a destravar isso na sua vida, sabe? Eu não gosto muito de usar a palavra destravar, porque parece que, caraca, é uma fórmula de coach. Não, gente, eu não sou coach, tá? Todas as coisas que eu uso nas minhas mentorias são experiências vivenciadas, experiências reais que funcionam, que trazem, claro, que trouxeram para mim um recomeço, mas o que a gente precisa descobrir é o que você precisa, que está dentro de você, que você já tem, mas precisa ser, de fato, trazido para a existência para poder recomeçar na sua carreira. Então, essa é a proposta da mentoria Reescreva Sua Carreira dentro da Reescreva. Então, se você está nessa situação, está sentado aí no seu sofá, ouvindo esse podcast pensando, caraca, eu queria falar para pessoas, eu queria ter um podcast, eu queria abrir meu negócio. Ou então, caramba, eu queria tanto, eu sou formada em direito, eu queria tanto ser um advogado, eu queria tanto trabalhar na minha área. Cara, por que você não vai? Eu não posso. Eu já estou velho demais. Me falaram que eu não ia conseguir. Mas ninguém na minha família formou. Ninguém na minha família se graduou. Gente, esquece. Você é um indivíduo, você consegue, você tem capacidade. E é justamente essa a proposta da mentoria. Trazer para você um recomeço. Mas eu nunca comecei. Você precisa de um recomeço. Se você já começou pensando que você não vai dar certo na vida e sem saber o que escolher, porque você já trilhou um caminho que não está legal. Então, você precisa recomeçar a sua história. Esse é o meu convite para vocês. Vamos recomeçar junto. E a consultoria ela é voltada para empresários, empresas micro e médias, que não têm um RH para gerir suas pessoas, que não têm um RH para direcionar essa liderança, para te ajudar a criar uma cultura onde você vai receber pessoas que estejam compatíveis com a tua empresa. Talvez você precise só de um diagnóstico, porque você precisa sair da situação que você está. Você está vendo a sua empresa totalmente indo para o rumo que você não gosta. Ou talvez a sua empresa esteja estagnada no mesmo lugar há anos e você esteja se perguntando o tempo todo. Eu tenho recurso, eu tenho funcionários, eu tenho ideias, mas eu não saio do lugar. Talvez você só precise de um olhar mais atento. Tanto para você como gestor, como para a tua equipe, para os teus times, para que eles consigam se reposicionar. Então, a Reescreva também é para você. A consultoria Reescreva é para que você consiga reescrever a história da sua empresa. A tua história, o teu sonho, aquilo que em algum momento você gerou, mas hoje você já não está mais conseguindo gerir. Então, a gente entra com algumas soluções que tratam, né, esses aspectos da empresa, dos times,
e faz recrutamento e seleção mais assertivo para dentro da necessidade da empresa, faz um diagnóstico completo dessa empresa, dessa liderança, desses times, desses profissionais, de cargos, enfim, gente, aplica treinamentos, a gente constrói junto com esses empresários uma consultoria exclusiva. É por empresa, é por problema, é por dor, enfim, é uma solução 100% exclusiva. Eu não vou pegar a fórmula de uma empresa e vou aplicar a outra. Não, a gente vai construir isso juntos. E a mesma coisa na mentoria. A gente constrói um caminho junto. E sabe por quê? Porque não sou eu que detenho o conhecimento. Eu detenho o técnico. É você que tem tudo aí, mas você não sabe ainda. E a gente precisa descobrir isso juntos. É o DNA da pessoa, né? É o DNA da pessoa e da empresa. Porque a empresa só é uma extensão do que somos. O nosso negócio ou o nosso talento, né, voltado para pessoas, é uma extensão do que nós somos. Sim. Sabe? Sim. O que vão ver de mim como profissional é uma extensão de quem eu sou na minha essência. E o que vem na minha empresa, como nesse podcast, o que vem nesse podcast é uma extensão do Thiago e da Thalia. Sim. Então, eu acho que a proposta da Reescreva é essa. É trazer essa visão que você precisa reajustar sobre você mesmo, sobre o teu próprio negócio, sobre o teu próprio time, sobre a tua própria carreira. Muito bom. Sobre essa questão de contratação, recrutamento, tudo mais, é muito interessante a gente entender, e a gente tem muito no Brasil, pequenos empreendedores, né? Microempreendedores, na verdade, que são MEIs e tem um sonho assim, de tornar uma microempresa e tudo mais. Nesse sentido assim, de contratar, aonde que você enxerga que é um período que a pessoa fala assim, poxa, eu tenho condições de aumentar a minha equipe? Eu sei que é uma questão individual, cada caso é um caso, mas se você pudesse dar tipo assim, uma dica, assim, talvez a pessoa fale assim, esse é o momento de aumentar a equipe, talvez eles estão ali trabalhando de uma forma mais reduzida, e qual é o momento ideal assim, tipo assim, poxa, preciso investir, preciso me capacitar, porque daqui a pouco eu vou ter que começar a contratar. Quais sinais, acho que essa é a melhor pergunta, quais sinais que eu preciso ficar atento para identificar que está chegando esse momento? Então, quando você já não começa a suportar a tua própria demanda, já é um sinal de alerta de que você precisa dividi-la. Muitas pessoas vão começar microempreendendo, mas elas logo vão perceber que elas sozinhas não vão conseguir trazer os resultados que elas querem. Então, esse é um sinal. Saber identificar, diagnosticar. Cara, o meu negócio tem um potencial de chegar a tanto de resultado, só que eu sozinho chego a tanto. Então, já é um momento que você precisa estruturar para aumentar a tua equipe. Ou quando você começa a ver que está todo mundo muito sobrecarregado. E aí, de forma, seja operacional ou para liderar, que aí a gente precisa olhar com um olhar um pouquinho mais, com uma lupa mais exclusiva, aí você já começa a perceber que você precisa de um crescimento. Essa estrutura para trazer novos profissionais, ela fica muito evidenciada nos resultados. Então, eu observar sempre os resultados. Às vezes, a sua empresa tem capacidade de te dar resultados maiores, mas por conta de você ter menos mão de obra, você não consegue lucrar tanto. Então, assim, falta esse olhar. Quando a gente tem esse olhar, a gente consegue perceber o momento certo de, caramba, eu vou dar uma guinada, eu vou contratar. Sim. E isso precisa ser estruturado também. Né? Até trazendo mesmo para a consultoria, essa é uma das maiores dores que eu tenho, porque os meus clientes geralmente são microempresas. Então, quando eles chegam nesse ponto de contratação, eles estavam acostumados com aquela contratação assim, caramba, eu posso lucrar muito mais. Arruma um fulaninho aí para mim. Aí vai lá e busca uma pessoa, né, que é conhecido de alguém, indicado por alguém, contrata. Mas, às vezes, aquela pessoa não está adequada à cultura da empresa e vice-versa. E aí você tem um problema, aí você demite, aí você faz o mesmo processo. Uma pessoa passa na rua, eu queria deixar meu currículo, um currículo generalista, não tem objetivo, a empresa também não tem objetivo, vai lá, contrata. Outro problema que você cria para a pessoa e para a empresa. Então, assim, o ideal é sentir essa dor, meu resultado poder ser maior, ou os meus funcionários estão extremamente sobrecarregados, eu preciso aumentar a minha equipe, vamos estruturar um processo seletivo. Ah, mas eu não tenho RH.
mas você tem a Reescreva, que está aqui para poder te prestar esse serviço de recrutamento e seleção. Com certeza. Não esqueçam. Não, com certeza. E eu acho que isso é fundamental, sabe? Porque, principalmente, quem começa como MEI para dar esse próximo passo, que eu acho que o MEI pode contratar uma pessoa, né? Sim, só uma. É só uma pessoa que pode ser contratada. Eu acho que é até milagre que o cara tem que fazer, porque com 6.750 de faturamento mensal, pagar ainda um salário mínimo ainda para outra pessoa... Eu não sei de onde que eles fizeram essa conta, mas está tudo bem. Eu acho também que é uma questão da pessoa conseguir analisar também o tipo de enquadramento que ela tem. Sim. Tem gente que abre MEI e tal, mas não quer pular para as próximas etapas. Sim. Mas o negócio dela para crescer... Tem que pular de etapa. Tem que ir para a próxima etapa. Tem que procurar um serviço de contabilidade aí que vai te orientar. Porque muitas pessoas têm medo do leão, do imposto de renda, né, da Receita Federal. As pessoas, você vê essa questão do Pix aí com o rebuliço que deu. O pessoal tem receio, nem me fala. Né? O pessoal tem receio, né? Ah, vai ter fiscalização disso, daquilo, vai monitorar a movimentação. Então a gente sabe que o Brasil, infelizmente, tem muita gente que tem ali um negocinho pequeno que acaba movimentando muito dinheiro, mas não é o lucro que o cara tem. Ele movimenta, mas não é aquilo que ele fica no líquido no final. Então, acaba que o brasileiro ele é meio bagunçado nesse sentido, e aí precisa de uma organização, aí um serviço de contabilidade, a questão do RH para poder contratar, porque senão o negócio não cresce, né? E até para criar um planejamento. Porque acaba que a gestão de pessoas ela é para planejamento também. A gestão estratégica de pessoas dentro de uma empresa, gente, ela é assertiva em todas as áreas da empresa, em todas as tomadas de decisão. Então, você tem um crescimento saudável quando você tem uma boa gestão de pessoas também. Sim. Entendeu? E, realmente, é um medo geral. As pessoas têm esse receio, mas é importante essa autoanálise. Análise do seu próprio negócio. Cara, será que eu não estou perdendo faturamento por medo de imposto? É verdade. Será que eu não estou perdendo a oportunidade de crescer muito mais e de gerar mais oportunidade para outras pessoas por conta de imposto? Sim. Essas questões têm que ser avaliadas devidamente. Porque, às vezes, você está tirando a sua própria oportunidade de ter um negócio muito mais rentável, muito melhor, porque você está com medo de pagar imposto. Sim. Ou porque você está com medo de mudar, enfim, de tributação ali. Então, cara, vale a pena? Eu acho que é uma análise total. E, às vezes, o empreendedor, o empregador sozinho, ele não consegue fazer essa análise. É verdade. Até porque tem a visão de dentro, né? Exatamente. Então, ele precisa dessa visão de gestão de pessoas. Um diagnóstico mais completo, um diagnóstico externo. E é para isso que a gente existe. As consultorias existem e a Reescreva existe. Para ajudar você a não ter mais medo de crescer no seu negócio, nem na sua carreira. Muito bom. E Tayane, sobre essa questão ainda de contratar, aonde que vale a pena, por exemplo, você assinar a carteira de alguém ou contratar PJ? Porque muito tem se falado de PJ, né? O Thiago hoje está polêmico. Não, mas são assuntos pertinentes, né? Total. Porque, tipo assim, existe a possibilidade de você assinar a carteira da pessoa e tem a possibilidade de você ter uma pessoa prestando um serviço para você. Mas tem umas características que tem que seguir para ser uma prestação de serviço. Sim. Aí, o que o empreendedor ele precisa analisar para saber, eu vou assinar a carteira de alguém ou vou contratar um PJ? Geralmente o contrato PJ ele é regido também por ambas as partes, assim como o contrato trabalhista, né? Mas o PJ ele é um pouco mais individualizado. Então, se você tem um negócio onde você quer ter um nível de retorno maior, de controle maior, é melhor que você tenha um funcionário CLT. Até para que essa pessoa também, né? Você tem que encontrar se a pessoa realmente quer prestar serviço PJ. Porque tem gente que quer ter a segurança de um CLT. O PJ tem algumas seguranças, mas são muito poucas. Então, o ideal é que você conheça o seu negócio e o tipo de retorno que você quer ter. Entende? Cara, eu quero ter um controle maior dos meus resultados, da minha equipe. Eu quero pessoas mais presentes. Eu quero poder cobrar mais. Talvez o modelo melhor que eu encontre seja o CLT. Né? Seja a carteira assinada, tudo bonitinho. Agora, o trabalho que eu preciso é de uma pessoa mais especialista, uma pessoa que vai me entregar por demandas. O PJ é um ótimo tipo de prestação de serviço. Por quê? Porque você vai ter exatamente o que você quer sem ter o vínculo empregatício. Mas entende? Pode ter um contrato? O PJ, ele... Então, o PJ, ele fecha, né, um contrato com as empresas. É um prestador de serviço mesmo, é uma pessoa jurídica que você contrata para poder te prestar um serviço. Acabou.
Basicamente assim, É por um determinado período, no caso. Você pode botar por um período ou você pode ficar ali com o cara renovando esses períodos com ele. Mas é essa questão. É como, de fato, se eu tivesse contratado uma empresa, me prestou os serviços da minha demanda, acabou. Perfeito. Né? E tem gente que distorce um pouco essa questão do PJ. Por isso fala, que eu trouxe essa pergunta. Você está fazendo PJ para mim, a pessoa não está fazendo PJ nenhum, a pessoa só está ali. Sim. Você não gera uma nota fiscal para essa pessoa, você não paga essa pessoa. Ali você está falando que ela é PJ. Às vezes a pessoa não tem nem um MEI aberto, nem um CNPJ funcionando. Às vezes a pessoa não tem. E ela tá ali, eu sou PJ. Não, você está legalmente numa empresa. Sim. E tem essa questão da pessoa que é um prestador de serviço lá no papel, mas o tratamento dele é como se fosse um CLT, que tem hora para entrar, hora para sair, tem toda a burocracia de um CLT, mas não tem todos os direitos que um CLT tem. Não tem. E aí, se o cara botar na justiça, dá um probleminha bem grande, né? Pode, com certeza. Por isso que eu tô falando, tem que ser uma coisa celebrada entre ambas as partes. Tem que ser uma coisa correta. O problema do brasileiro, o problema de todo mundo nessa geração rotina aí, corre, é esse. Tudo que é dar jeito. E às vezes o jeitinho que dá tá errado. Tá errado. E aí, o que acontece, gente? Vocês, pessoas que estão submetendo a esse tipo de trabalho errado, vocês estão desvalorizando a si mesmos. Sim. Desvalorizando o seu trabalho, seu conhecimento, seu tempo. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa, você não tem direito absolutamente nenhum. Agora, quando eu tenho um PJ estruturado, uma prestação de serviço estruturada, poxa, super vale a pena. Sabe? Mas isso tem que ser uma coisa escolhida pela pessoa que está se propondo a fazer esse tipo de prestação de serviço e também pela empresa. A empresa precisa respeitar e valorizar isso, assim como o CLT precisa ser respeitado, valorizado e também valorizar essa empresa. Eu acho que uma das grandes vantagens do PJ é você conseguir prestar aquele mesmo serviço para empresas diferentes. Sim. Você tem esse vínculo com uma empresa só. Olha, eu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do podcast, né? Teoricamente, nós somos um PJ que prestamos serviço de publicidade para outras pessoas. Exatamente. Mas não é somente para a SAF que a gente emite nota fiscal para ela, mas também emite para Free Online, para outras empresas. Então, teoricamente, esse PJ para a gente funciona muito bem nesse sentido de prestar um serviço de publicidade. Diferentemente, se a pessoa... eu estou trabalhando em determinado lugar X, mas a pessoa fala assim, abre um MEI aí para você, ou eu pago até o DAS para você aí, que todo mês tal, mas você só trabalha aqui comigo. Não, aí já é meio que você tá... Porque quando eu abro um CNPJ, eu estou dizendo que eu sou dono do meu próprio negócio. Exato. Então, eu tenho o direito de oferecer o meu serviço para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Desde que ela me remunere justamente, esteja tudo, né, dentro de um contexto aceitável e legal. Beleza. Agora, quando eu quero um contrato de exclusividade, eu vou contratar um CLT. Exato. O problema é esse. Muitas pessoas que querem um PJ para não ter que pagar imposto, para não ter que valorizar de forma diferenciada o profissional, mas não querem valorizar o prestador de serviço. Porque ele também tem que ser valorizado, ele também tem que ser honrado com os compromissos que, né, são legais para esse tipo de modalidade de trabalho. Mas tem muito prestador de serviço também PJ que aceita esse tipo de situação. Então, assim, gente, não aceite. Tá errado. Sabe? Nada que é feito de forma errada prospera. Então, se você quer que o seu negócio prospere, faça as coisas certas do jeito que tem que ser feito. Senão não dá problema. Muito bom, muito bom. Nada que é feito errado prospera. Exato. Excelente gente. frase. É um jargão bom. Anota aí Anota. E coloca-se no espelho para você ver todo dia. Exato. Todas as vezes que a coisa errada bater na sua porta ali, profissional ou qualquer área da sua vida, diga não, porque vai dar errado. É verdade. Vai dar problema. Podcast bom, hein? Olha que é. papo legal, cara. E é para isso que tá aí a Tayane aí com a sua consultoria, mentoria, para poder te orientar. Lembrando que você não é obrigado a saber disso tudo. Então, você tem profissionais que vão poder pegar na tua mão e te mostrar qual o caminho correto a seguir, o que tem que ser feito. E, Tayane, como que faz para te contactar, como que faz para conversar contigo, saber o que é o ideal para mim, para minha realidade, onde que te acha? Gente, vocês me acham lá no @Tayane Valente, com 2 E's no final. No LinkedIn, Tayane Valente. E lá no meu Instagram tem os meus contatos de WhatsApp, onde nós vamos estar atendendo você, entendendo o que você precisa. E também lá tem todas as jornadas e orientações inspirações para você aí que está se começando ou seguindo a sua vida profissional. Então vale a pena. Sigam lá
E chamem no direct ou chamem no WhatsApp, que está lá nos contatos, para que você tenha soluções mais exclusivas para você. E lá no feed também tem conteúdos maravilhosos. Muitos também, conteúdos de inspiração lá, de orientações profissionais, principalmente para esse público aí que está buscando um norte. Então, vale a pena. A gente vai estar inaugurando algumas coisas legais esse ano de 2025, como eu falei aqui nos bastidores. E vale a pena vocês escutarem, vale a pena vocês ouvirem todas as novidades que a gente vai trazer lá no nosso feed. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. E de vez em quando você abre uma caixinha de pergunta também, Hoje tem né? caixinha, inclusive. Tem, então tem. O pessoal pode ter uma consultoria gratuita, digamos assim, Tem, né? gente. Tem a mentora e consultora online aí pra vocês. Aproveitem as caixinhas, porque eu respondo todas, tá? Eu Às vezes vejo é meio lá. difícil, mas eu respondo. Legal, legal. Então, siga lá, já veja a caixinha que ela colocou. Ou melhor, hoje é terça-feira. O episódio tem numa terça-feira. Tem caixinha ou terça-feira? Vai então, ter. Então tá, então você vai de lá, que nós estamos gravando e no dia que ele for ao ar tem que ter caixinha lá também, então... Exatamente, vou colocar caixinha. E se vocês tiverem dúvidas também, gente, entra em contato. Como eu falei, lá na nossa bio tem o botãozinho de contato do WhatsApp. Nós respondemos o mais rápido que a gente consegue. Então, se você é empresário, quer tirar dúvidas, quer uma solução exclusiva, você que está começando a sua carreira, quer uma mentoria exclusiva, é só chamar lá que a gente já te atende. Top demais! E eu quero agradecer a você que está chegando ao final do nosso podcast, acompanhando a gente. Siga também o Noar Podcast lá no Instagram. A gente sempre coloca as novidades lá em primeira mão, você fica sabendo de tudo. Como eu falei no início do podcast, mas relembrando, nós temos o nosso canal no Spotify e também o nosso novo canal de cortes. É uma das novidades para 2025. Tá no link, tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também. Se inscreva lá e acompanhe. Agradecendo o SAF Assistencial, Free Online, Soneca Colchões pela parceria de sempre aqui com a gente no Noar Podcast. E na próxima quinta-feira a gente tem podcast também às 8 horas da noite aqui no nosso canal. Nós iremos receber um professor de história. Olha que legal, a gente nunca recebeu um professor de história. Semana passada a gente teve um podcast... Semana passada a gente teve um podcast muito legal falando sobre zootecnia. Foi a primeira vez também que a gente recebeu um zootecnista aqui no nosso podcast. Falamos sobre pecuária, agropecuária, esse potencial da nossa região também, que é pouco explorado. Então é um episódio que vale a pena você assistir também, foi muito legal. E essa semana a gente também vai receber aí um professor de história, que é mais um podcast que a gente nunca teve, a primeira vez inédito papo aqui no nosso programa. A gente vai conversar sobre a profissão, né, de professor realmente, os desafios de hoje, de lidar com sala de aula, sobre Enem, sobre muitas coisas. A gente fala sobre política também, que por história está envolvido com política. Então, um podcast legal, 8 horas da noite, quinta-feira que vem, aqui no nosso Noar Podcast. Então, Thalia, obrigado também aí, sempre nossos bastidores, tá? E operou nosso podcast, obrigado. E, Tayane, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar com a gente aqui no nosso podcast. É sempre uma honra. Fica à vontade aí, mandar abraço, beijo. Ai, gente, eu quero mandar um abraço para todos os meus colaboradores, todas as criaturas, como eu chamo vocês aí no Instagram. Muito obrigada por estarem comigo, por estarem participando. As minhas mentoradas, os meus mentorados, os meus colegas, para todos vocês e principalmente para minha família, que me apoia, me ajuda, está sempre junto comigo nessa jornada de trabalho aí, de vida. Obrigada, gente. Show de bola. Galera, um beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.